Olá, eu sou Maria Aparecida, aqui da cidade de Carazinho, e para o nosso devocional de hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre Dorcas. Dorcas é uma das muitas mulheres que Deus nos deixou na sua palavra, para que através das características dessas mulheres nós possamos direcionar a nossa vida de uma maneira que também agora nós possamos glorificar e honrar o nome do Senhor Jesus. Dorcas é uma discípula que nos deixa como exemplo ser uma pessoa generosa, de grande bondade e amor ao próximo. Nós vamos ler agora na palavra do Senhor em Atos 9, de 36 a 42, onde fala um pouco sobre Dorcas. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito para elas quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Aqui nesse devocional nós vamos nos deter um pouco somente no versículo 36, onde diz que em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Na Bíblia nós não temos informações se Tabita era uma mulher casada, se ela tinha filhos, se com quem ela morava, mas nós sabemos que ela era uma pessoa muito generosa, que ela era uma mulher cheia de amor ao próximo, e seu nome em grego é Dorcas e no aramaico é Tabita, e o significado de Tabita é gazela, e gazela é um animal que anda pelas alturas, protegendo o rebanho e estando alerta para adverti-los dos perigos. Assim, Dorcas era comparada à sua solicitude daquela mulher sempre pronta a proteger alguém do alto da sua alma nobre. Nós sabemos que mesmo quando nós não temos, as mulheres, quando elas não têm uma família, não têm filhos, mas toda mulher ela tem muitas atividades dentro da sua casa, né? E muitas de nós hoje em dia trabalhamos fora, cuidamos da nossa família, mas o que nós aprendemos com Dorcas é que, apesar de todas as atividades que ela tinha, da vida cotidiana dela, ela sempre tinha um olhar ao seu redor, ela olhava além de si, ela enxergava a necessidade das outras pessoas. E ela estava sempre atenta a ver quem estava precisando. E isso nós temos que ter em nós também nesses dias de hoje. Ter esse olhar atento ao nosso próximo, aquela pessoa que está perto de nós. Muitas vezes elas podem estar precisando de bens materiais, como Dorcas aqui ajudava as suas viúvas, né? Porque ela morava numa cidade próxima ao mar Mediterrâneo, e ali muitos homens exerciam suas atividades no mar, e muitas vezes eles não voltavam para casa, acabavam morrendo, né, durante a lida deles, e assim tinha muitas viúvas e muitos órfãos aonde ela morava, na cidade de Jope. E ela se importava com essas pessoas. E ao nosso redor,
Muitas pessoas também hoje em dia precisam da nossa ajuda material, mas Dorcas também, ela sempre estava muito atenta não só aos bens materiais, mas também às necessidades espirituais, né, das pessoas. E isso também nós podemos fazer dando um olhar, um sorriso, tendo uma palavra de ânimo, podendo ensinar a palavra de Deus àquelas pessoas que gostariam de aprender mais de Deus. Então, uma das coisas que nós aprendemos com essa mulher é ter um olhar além de nós e sermos generosas, cheias do amor de Deus. Dorcas, ela tinha o dom da costura, né? E ela então usava o seu dom, o seu talento que Deus lhe deu para auxiliar essas pessoas. Ela costurava túnicas para as mulheres e muitos dons Deus tem nos dado hoje em dia, né? E eu sempre digo que para fazer o bem a gente não precisa nem de dom e nem de talento, nós precisamos apenas ter boa vontade, disposição para auxiliar o outro, para dar um abraço, um sorriso. Como eu já falei, você não precisa de dom e nem de talento, você precisa apenas de boa vontade, desejar estar com outras pessoas para fazer o bem para elas. Dorcas amava o Senhor, os seus olhos eles eram amorosos, ela via as necessidades das pessoas, né? E ela distribuía aquilo que ela podia generosamente. Ela tinha um coração piedoso, não media esforços, não queria que ninguém passasse necessidades perto dela. E ela estava sempre disposta a ajudar. E assim ela sempre deu um bom testemunho de serva de Deus. E ela era uma mulher que dava valor ao próximo, ela enxergava o outro. Em meio a esse tempo que nós estamos vivendo, nessa pandemia, também nós temos visto tantas pessoas, né, desesperadas, sem esperança, necessitando de tantas coisas. E eu tenho a grata alegria de ter próximo a mim muitas mulheres que são Dorcas. E no início do nosso isolamento social nós tivemos uma pessoa, eu não vou aqui citar nomes, que é para não esquecer de ninguém, mas uma pessoa que é um grande exemplo para mim de amor ao próximo, de generosidade, de disposição, de dedicação, de estar sempre auxiliando aquele que precisa, independente de ser o que for, ou do tempo, tirando muito do seu tempo, da sua família, da sua casa, para auxiliar. E nós começamos então um grupo confeccionando máscaras para doações em hospitais, em postos de saúde, casas geriátricas, e assim podemos também demonstrar o amor de Deus a essas pessoas. Então, muitas pessoas são exemplos dessas características que Dorcas tem para mim aqui. E aqui então fica uma pergunta para nós pensarmos e refletirmos. O que eu tenho feito para as pessoas próximas a mim? Eu tenho visto a necessidade das pessoas, sejam elas materiais, sejam elas espirituais, sejam elas de uma companhia, de uma palavra amiga. Como eu tenho usado os dons que Deus me deu para glorificar e honrar o nome do Senhor? Dorcas, ela não se preocupava só com os bens materiais e com as necessidades físicas das pessoas. Ela também era uma verdadeira mulher que amava o Senhor, mas ela também amava ajudar as pessoas e alimentar elas com a palavra de Deus. O seu coração era suficientemente grande para acolher qualquer pessoa que estivesse necessitando dela. E além de ela ter um coração grande, ela também tinha um coração sensível às necessidades espirituais daqueles que estavam ao seu redor. Assim, ela glorificava a Deus através dos seus atos de bondade. Glorifiquemos nós também ao Senhor, sendo mulheres generosas, de corações sensíveis e ajudando aqueles que estão necessitados. Usando os nossos talentos, usando os dons que Deus nos deu, mas muito acima disso tudo,
tendo essa disponibilidade, essa disposição de ajudarmos os outros, de olharmos além de nós mesmas e sermos um exemplo de mulheres generosas e dedicadas às outras pessoas. Nós precisamos ser como Dorcas. O mundo hoje carece de muitas Dorcas, né? Ofertar um pouco do nosso tempo, sem nós recebermos nada em troca, né? A palavra de Deus em 2 Coríntios 9 diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então sejamos bondosas, coloquemos esse versículo em ação nas nossas vidas. Também em Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. São essas coisas, um coração puro, um coração amoroso, isso agrada a Deus. E quero terminar esse devocional citando uma frase de Everett Halley, que fala muito a mim. Ela diz assim: eu sou apenas mas sou alguém. Não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa. Tenho o dever de fazer tudo o que posso, e com a ajuda de Deus serei capaz. Que essa pequena reflexão sobre os ensinamentos da vida de Dorcas possa nos ajudar a glorificarmos o nome do Senhor através das boas ações que nós podemos fazer ao nosso próximo, aquele que está perto de nós, seja com qualquer necessidade que ele tenha, seja uma necessidade material, seja uma necessidade espiritual, mas que nós possamos fazer como diz essa frase, fazer tudo o que podemos com a ajuda de Deus.